Olá, boa noite. Começa agora o programa Câmara Cidadã. No programa de hoje, Câmara Cidadã, eu recebo para conversar e bater um papo comigo e passar informações para você que está aí do outro lado, você, nosso telespectador, o vereador Lucas Gotardo, do PSB. Ele vai falar sobre vários assuntos de interesse da coletividade, assuntos que ele já está tratando nesses primeiros 4 meses do seu mandato aqui na Câmara Municipal de Balneário Camboriú. Mas antes eu gostaria de ouvir o boa noite do vereador, agradecer pela presença aqui no nosso programa e aceitar o nosso convite. Boa noite, vereador, obrigado. Boa noite, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de me fazer presente, é um prazer estar aqui. E hoje a gente vai explanar um pouco do trabalho do nosso mandato, algumas coisas do governo e, como falei, é um prazer mesmo. Obrigado. Obrigado ao vereador, um vereador jovem e que a gente já teve a oportunidade de conversar um pouco aqui nos bastidores antes de começar o programa. Tem algumas histórias interessantes, inclusive alguns fatores inovadores no sistema que ele fez a sua campanha. Mas o vereador, em 2012, já foi candidato, não obteve sucesso e voltou às urnas agora em 2016 e dessa vez obtendo sucesso. E mais que dobrou o número de votos da primeira eleição. Eu queria que o senhor falasse inicialmente um pouco desta aceitação e conta, porque eu fiquei curioso e acho que seria interessante para os nossos telespectadores saber como é que foi o seu trabalho, a sua campanha para conseguir falar um pouquinho da de 2012, principalmente dessa, porque essa foi inovadora, 1.236 votos, né? Muito cafezinho, por sinal. Bastante, bastante. A primeira campanha, 2012, eu confesso que até foi um pouco na loucura, assim, né? Eu sempre gostei de política e quando eu resolvi ser candidato, falei, não, eu vou ir e tal. Falei, reuni os meus amigos, falei, vamos. Aí os meus amigos, não, se tu for, eu te apoio. Daí a gente acabou indo e acabamos fazendo uma votação muito surpreendente, foram 611 votos, né? Para quem nunca tinha disputado uma eleição, não tinha experiência nenhuma, nós éramos o mais novo, sem recurso algum de campanha, sem nenhuma estrutura, a gente fez uma excelente votação, né? E isso nos abriu uma porta e nos fez um caminho muito grande para obter o sucesso nessa eleição de 2016, né? Então a campanha ela foi toda pensada, eu passei os últimos 4 anos planejando ela detalhe por detalhe, né? Então a gente fez um mapeamento, imprimimos um mapa numa lona assim e tal, certinho, todo de Balneário, pontuamos, mapeamos todas as padarias, tomei muito café, até porque o meu eleitorado é um eleitorado mais central, né? Então eu não tenho como entrar no prédio, bater na porta, né, dos meus amigos ali, vou vir te fazer uma visita. Não, a gente tem que telefonar, vamos tomar um café comigo, daí eu convidava o pessoal, vamos, né, a campanha era mais no corpo a corpo, assim, mais no formiguinho, assim. E quando a gente andava nos bairros, aí eu tinha uma abertura mais fácil, porque tu já chega no portão da casa da pessoa, a pessoa te recebe e tal, é mais simples, né? E a concentração dos seus votos aconteceram mais na região central. Ou ele foi pulverizado? Esses 1.236 votos conseguidos? 732 votos foram no centro e os outros votos foram nos demais bairros espalhados aí. Nesse processo de fazer uma campanha, o vereador me disse que trabalhou muito a mídia social, o Facebook, enfim, a internet de modo geral, até para fazer esses convites, porque, claro, o eleitor do centro é um eleitor diferenciado porque não tem essa possibilidade, como disse o vereador, de bater na porta. Exato. Agora, a receptividade, não desse que desceu para tomar o café, mas do eleitor que o vereador teve a oportunidade de chegar na porta e apresentar uma proposta nova de trabalho, né? E sendo um vereador quase que de primeira viagem, um candidato quase de primeira viagem, tinha feito uma eleição anterior, né? Tinha participado, mas aqui me parece, se preparou melhor foi para essa. Como é que foi essa receptividade do eleitor? Em partes boa, em partes ruins. A gente teve excelentes experiências e também tivemos experiências ruins, assim, sabe? Em meio que tudo o Brasil tem vivido, né, dessa crise moral, cívica, política, em muitos momentos nós acreditamos que as pessoas realmente fossem despertar uma vontade maior de mudança, de não, vamos votar certo, não vamos, né, ficar com essas velhas práticas e tal.
E existe ainda uma minoria que ainda fica com aquela mentalidade de querer vender o voto, né? De querer gasolina, esse tipo de coisa, e isso a gente fugiu ao máximo, sabe? Quando a pessoa vinha, pô, tem alguma coisa para me dar? Eu falei, cara, não, eu posso te dar o meu comprometimento nesses longos 4 anos aí de mandato, posso te dar a minha seriedade, né? E fazer o meu trabalho da melhor forma. Se você quiser isso, bom, peço para que vote em mim. E tinha gente que falava, não, isso eu não quero, eu quero saber do meu dinheiro, eu quero saber da minha gasolina, do meu benefício pessoal. Daí eu falava, então procura outro candidato, porque sim, não é essa a tua proposta. Não é essa a minha ideia, né? E a nossa campanha ela foi baseada 80% em mídias sociais, né? E tudo foi pensado, desde a cor de campanha, né? Que a gente utilizou a cor roxa, né? E então a gente pegou assim, por que tu usou a cor roxa, que não tinha muito a ver com a campanha do Fabrício e tal. O Fabrício já havia usado a cor roxa em outras campanhas, né? Mas não usei por causa disso, usei porque a mistura do roxo, né? Tipo, tu mistura o azul, que representa uma política mais de direita, e mistura com o vermelho, com uma ideia mais de esquerda. Se tu misturar as duas cores, pegar a tinta guache, mesmo misturar, ela dá o roxo. E a nossa ideia era justamente essa, era fazer um discurso novo, né? E não ficar polarizado nesses dois discursos. Então, vamos usar a cor roxa para encontrar o ponto de equilíbrio nesse discurso e pegar o que tem de bom de cada lado e vamos seguir nessa pegada. Então a gente trabalhou muito nas mídias sociais através disso, né? De passar uma mensagem limpa, nova, diferenciada. Eu quero só pegar um gancho antes do primeiro intervalo, de um comentário com relação ao comportamento do eleitor. Por mais que a gente perceba algumas ações, as pessoas indo para a rua questionar golpe, outros questionando que o governo está fazendo isso, é corrupto e etc., mas a gente não pode esquecer que o homem que nos representa lá, o político, ele é oriundo do povo. Exatamente. E essa é a nossa cultura. Infelizmente, a gente ainda traz isso de um modo geral, eu falo enquanto população brasileira, a gente traz isso muito entranhado na nossa veia. Quer dizer, você chega na casa de alguém para apresentar um trabalho de 4 anos, ele pergunta o que eu ganho com isso. Exato. Quer dizer, ele não quer ser representado, ele quer ter benefícios pessoais. Isso é que interfere em todo o processo. Talvez a dificuldade da renovação da política brasileira, não sei se pensa dessa forma. Exatamente, né? É um benefício a curto prazo, né? Porque, poxa, a gente tem um objetivo ali que é trabalhar, ser um bom político. E o político que tem essas práticas realmente não vai exercer o trabalho da melhor maneira possível. Infelizmente está cheio no Brasil. Olha, nós temos o primeiro intervalo e eu volto na sequência. Eu estou conversando com o vereador Lucas Gotardo, do PSB, sobre assuntos gerais de interesse da nossa coletividade. Um instante só. Então você usa drogas. Mas é só de vez em quando, você diz. Tudo bem, mas você usa drogas e vive reclamando da violência, porque acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se liga. 7 em cada 10 assassinatos que acontecem nesse país estão diretamente ligados ao tráfico de drogas. Roubo de carros, assalto a bancos, guerras de gangues, morte de inocentes, tá tudo ligado. E tem tudo a ver com a droga que você compra. Mas o pior é que você sabe disso. Então fica combinado assim. Ou você para com as drogas, ou para de fingir que não tem nada a ver com isso. E aí? Qual vai ser a sua escolha? Oi? E aí? Clica ali embaixo, vai. Pula o vídeo. Não tem nada de interessante pra você ver. É isso aí. Não dê chance pro mosquito da dengue. Não deixe água parada em pneus, vasos, calhas e garrafas. Mantenha a caixa d'água sempre fechada e receba bem o agente de saúde. Juntos, vamos acabar com o Aedes aegypti, o mosquito que, além da dengue, também é o transmissor de outras doenças perigosas, como a chikungunya e a zika. Faça agora mesmo a sua parte. Uma campanha Governo de Santa Catarina.
saber mais dicas? Clique aqui e acesse nosso site. Estamos de volta ao segundo bloco do nosso programa Câmara Cidadã. Eu estou conversando com o vereador Lucas Gotardo, do PSB. Falamos no primeiro bloco sobre o trabalho dele na campanha, ele explicou um pouco a sua tática de campanha, o que ele programou para conseguir os votos e se eleger vereador. Nesse segundo bloco, eu gostaria de começar perguntando ao vereador, apesar de ser o seu primeiro mandato, mas já assume a presidência de duas importantes comissões aqui na casa. Gostaria que o senhor falasse um pouco dessas comissões e o que na qualidade de presidente dessas comissões, a população pode esperar. Perfeito. Começando pela Comissão de Transparência, Governança Pública e Accountability, que foi uma luta, né, dos acadêmicos de administração pública da UDESC, o curso que eu faço. Eu tive o prazer de ser vice-presidente, presidente do centro acadêmico, e foi um pedido dos próprios acadêmicos ali na última legislatura para que essa comissão ela fosse criada, né? Hoje, como eu falei antes ali, que o Brasil ele vive uma crise moral, cívica, política, onde as pessoas elas descredibilizam muito o político, né? Sim. Hoje, por mais que eu esteja aqui há 3, 4 meses no cargo, eu sou taxado de muitas coisas, mesmo nunca tendo nenhuma prática ilícita, sabe? Mas é porque a gente tem esse rótulo. Então a ideia dessa comissão é trabalhar com a transparência, a governança pública, né, e a accountability para resgatar essa confiança de volta nas pessoas, né? Como é que eu vou explicar o que eu estou executando o meu trabalho de uma maneira correta, se as contas estão em dia, passar todas essas informações através de transparência. Então, nós decidimos trabalhar já no nosso início de mandato muito em cima disso para passar uma mensagem. Não, nós estamos aqui para fazer a diferença, estou aqui para ser transparente com vocês, quero executar o meu trabalho dessa maneira e a gente tem feito indicações para o Executivo e já até 2 projetos de leis protocolados no mesmo tema. Pois é, inclusive foi apresentada uma proposta do Conselho Municipal de Transparência e Controle Social. Exatamente. É isso mesmo, né? Isso foi um dos nossos projetos. Que a ideia é criar um conselho municipal da cidade, onde entidades renomadas aqui do município e também pessoas do governo venham compor esse conselho para criar mecanismos de transparência. Desde mudar o portal da transparência, apesar de que ele já existe, mas é facilitar a informação, né, fazer com que o controle social e essa prestação de contas ela fique mais simples. Hoje o portal de transparência, as informações, o cidadão ele tem que em 2, 3 cliques ele vê o que está acontecendo de uma maneira mais simples, né? Hoje é difícil acompanhar o portal da transparência mesmo sendo técnico, imagina pro leigo, né? Então, eu quero saber quanto o vereador ganha. Vai lá, bota o nome do vereador, tá lá, o quanto ele ganha, quanto ele desconto, 13º. E o portal da transparência não é tão simples assim, não é tão infelizmente. simples. Não só daqui não, de modo geral. De modo geral. Quando a gente entra no governo federal também tem dificuldades, estadual é a mesma coisa. Exatamente. E existem já municípios referências nesse portal de transparência que a gente tem que se espelhar em fazer um modelo parecido, igual ou até melhor, né? Do que esses, né? Mas o vereador já trouxe essas referências? Já, de Blumenau, de Londrina. Já apresentou isso? Já. Assim, a gente tem discutido muito. Esses 2 têm sido a nossa inspiração, assim. Quando a gente se fala de transparência, esses 2 municípios são referências. E essa relação com o Poder Executivo, ela tá fácil? Como é que ela está sendo nesses primeiros meses de governo? Tem sido boa. O secretário Vitor, que é o secretário de Controle Governamental, ele é uma pessoa muito atenciosa, tem atendido muito os nossos pedidos, assim. Então a gente já fez em torno de 10 indicações ali relacionadas à transparência, ele já até atendeu algumas. Então, acredito que, como a gente defendeu muito novas ideias, fazer uma política nova, as pessoas têm que entender o que é a transparência, a governança pública, que se fala muito de gestão, e a accountability, né? Pois é, e me diga uma coisa, e essa semana de combate à corrupção na cidade, como é que é a dinâmica desse projeto que o senhor apresentou? A ideia é fazer com que na 3ª semana de maio, né, a gente chama entidades renomadas como a UDESC ou pessoas
que dominam um tema para justamente fazer workshops, palestras, ajudar a gente a criar esses mecanismos de transparência, anticorrupção, né, até o... A ideia é só para mim entender aqui, e o telespectador também, nessa semana de combate à corrupção. Seria exemplificar para o público como isso pode acontecer nos bastidores da política? Seria dar essas informações para que ele ficasse alerta, ou qual é a mecânica da semana? Ele é muito amplo, né? Vamos pensar num cenário onde agora diversos jovens políticos estão tendo essa vontade de se tornar uma grande liderança, e muitas dessas lideranças vêm do meio acadêmico. Por que não montar uma parceria com as universidades de pessoas que entendem desse tema, em poder passar essa mensagem para elas e falar, não, pô, o Brasil ele tem esperança, acredite que dá para mudar, e a gente vai mudar com isso. Né? Existem grandes lideranças hoje a nível nacional que inspiram esses jovens. Sim. E essas pessoas podem vir para essas palestras justamente para motivar e inspirar essas novas lideranças que estão vindo. Né? Inclusive, para essas pessoas que o senhor teve a oportunidade de conhecer, que pedem algo em troca do voto, explicar para ela que esse tipo de comportamento é que gera o político corrupto amanhã. E aí não tem o que reclamar, né? Mais ou menos isso, né? Exatamente. Vereador, nós temos mais um intervalo e você que está em casa aí fica com a gente, porque tem mais um bloco. Eu estou conversando com o vereador Lucas Gotardo, do PSB. É um instante só, eu volto já. Quando eu pensei que havia chegado ao meu limite, encontrei um ânimo a mais. Quando eu já tinha esgotado todas as minhas energias, me deram uma força extra. Quando acreditava estar derrotado, ganhei um novo estímulo para conquistar a minha maior vitória. Viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. Ministério da Saúde. Governo Federal. Já estamos de volta, este é o último bloco do nosso programa Câmara Cidadã de hoje. Eu estou com o vereador Lucas Gotardo, do PSB. Falamos sobre diversos assuntos. No último bloco nós terminamos falando em uma das comissões que ele está presidindo. E agora vamos começar esse bloco falando da segunda comissão, que também é extremamente importante, da qual o vereador preside. Queria que o senhor falasse para os nossos telespectadores qual é a comissão e o que o senhor pretende fazer. Isso, a Comissão da Defesa da Pessoa com Deficiência, né, que é uma comissão realmente importante e precisa de uma atenção muito especial, né? Hoje, para nós termos uma cidade desenvolvida, né, inclusa, né, para que a gente consiga, né, falar, não, Balneário realmente é uma cidade de primeiro mundo, a gente precisa tratar esse tema com muito carinho mesmo. A ideia dessa comissão é realmente incluir a pessoa com deficiência na sociedade. Mas de que forma? Em criando políticas públicas, né, para que ela se sinta mais à vontade aqui. Infelizmente ainda a gente tem problemas com calçadas, cadeirantes tem problema, sim, das pessoas não respeitarem a vaga do idoso, a vaga de pessoa com deficiência quando vai estacionar, desde o supermercado, na rua, sabe? Então, o nosso trabalho agora, a gente tem feito muitas visitas nessas entidades e também trazendo essas entidades aqui para a comissão para debater e nos ajudarem a criar essas políticas públicas, né? O senhor também tem um projeto tramitando com relação ao Centro de Valorização à Vida. CVV. E o que esse projeto, ele fala do que especificamente? Isso, esse projeto, né, que ele é um projeto muito bonito, ele tem como cunho dar uma atenção à pessoa que está com algum problema psicológico, depressão, sim, e tal, para prevenir com que ela se suicide. Hoje nós sabemos que a depressão é uma doença que é atual, né? Tem muitas pessoas com esse problema e às vezes ela não tem atenção devida e por uma falta de um diálogo, de uma conversa, de uma atividade,
alguma coisa, ela acaba cometendo o suicídio. E a nossa cidade, por ser uma cidade vertical, tem muito idoso morando aqui, sim, a entidade ela tem como objetivo dar uma atenção para essas pessoas que não têm atenção e prevenir o suicídio. Então é um trabalho realmente muito, muito bonito, muito belo, que a gente tem que dar uma atenção. E a ideia de se tornar de utilidade pública é para fazer com que ela consiga receber recursos, para se manter, criar algumas atividades, alguns tipos de políticas públicas também, para que as pessoas elas tenham um pouco mais de esperança na vida, né? A vida ela é tão bonita e tem tantas pessoas assim que estão com a saúde em dia, porém não está com a saúde mental em dia. Exatamente. E às vezes é um abraço que ela precisa, é uma conversa, é um telefonema, é fazer uma atividade, e a gente tem que proporcionar isso, né? Numa cidade como a nossa, por mais que nós possamos ter aqui um universo grande de pessoas morando, mas o isolamento é muito comum. Acontece de pessoas morarem anos e anos e anos num prédio e não conhecer nem o vizinho da frente. Né? Então, isso muitas vezes leva à depressão, o isolamento, a família muitas vezes não está próxima, e que gera isso. E neste caso é que o CVV atua e atua forte. Atua forte. Né? E falta um pouquinho mais de divulgação desse trabalho. Exato. Né? E é isso que pretende, através desse projeto, dar recursos para que ele faça isso. Dar recurso e também dar conhecimento para que as pessoas se voluntariem e ajudem. Né? Sim. Recentemente a Atlética da UDESC fez o trote solidário em divulgação do CVV. Então eles levaram os calouros, os novos acadêmicos até o calçadão ali. Sim. E ao invés de fazer aquele trote tradicional de pintar e bebida e tal, né, que é uma coisa que não é legal, o pessoal da Atlética resolveu fazer um trote, não, vamos divulgar a CVV, falar sobre o trabalho, um abraço grátis, sabe? Foi uma ação simples, porém profunda, e que precisa ter mais atenção. Sim. Uma outra coisa que o vereador defende é que a cidade pode se transformar também em um outro polo econômico, e o senhor pensa no esporte. Muito. O turismo nós já temos, inclusive, né, tivemos no início do mês, tivemos um navio, um transatlântico, que já é um desenvolvimento maior ainda do que já se faz no turismo. Agora, como é que o senhor pretende desenvolver o esporte? Na orla? Ou qual é a ideia de desenvolver e transformar isso em receita? Excelente pergunta. A ideia, a gente defendeu muito isso durante a campanha. Balneário Camboriú tem diversos espaços públicos para sediar eventos. Posso usar de exemplo a pista de downhill lá de Laranjeiras, a pista de Forex fica do lado, a própria Interpraias, a pista de bicicross do bairro dos Municípios, a Avenida Atlântica, a Estrada da Rainha, todos os ginásios nos bairros. Então a gente pega esses locais, incentiva para que se criem eventos, né, eventos de grande porte, para trazer atletas e público de fora durante a baixa temporada. E aí vamos supor, vai ter no inverno, vai ter um triatlon, né? Vamos fechar a Avenida Atlântica, fazer um baita do evento gigante. Geralmente quem é atleta e leva isso como hobby já é uma pessoa que vem aqui, ela fica no hotel, ela come no restaurante, sim, consome aqui na cidade e tal, e ainda divulga a cidade gratuitamente nas suas redes sociais. Ou seja, a cidade ganha com divulgação, ganha pelo atleta estar movimentando a economia, e é uma economia limpa, que não vai sim, causar sujeira, tumulto, e ainda gera entretenimento para a pessoa que mora aqui. Então dá vida para a cidade. E nós aqui, vereadores, né, aqui trabalhando no Poder Público, podemos criar incentivos para que esses eventos se instalem aqui, de diversas modalidades, seja do esporte coletivo ao individual, do marítimo ao terrestre, enfim. Nós temos a geografia de Balneário, ela favorece isso. E Balneário ela tem um ar assim que dá para nós trazermos esportes radicais, né? Nós temos praia com ondas, nós temos espaço para fazer as pistas de skates, né? Os campeonatos de bicicleta de downhill, como já teve, triatlon, de travessias, né? Com natação, de vela, esporte náutico. Então tu imagina botar todos esses eventos no calendário da cidade com uma frequência maior. Todo final de semana dá para ter um evento esportivo que vai dar uma visibilidade muito grande para Balneário Camboriú, além também de incentivar que os atletas locais participem de esportes, e acaba promovendo os atletas daqui, né, gerando bolsas privadas, recursos, incentivando. Então a ideia é essa. Que bom. Olha, eu gostaria de ter mais tempo, mas
programa está chegando ao final e quero dar esse minuto final para que o vereador faça aí seu comentário final e para os nossos telespectadores, tá bom? Obrigado pela presença. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado mesmo, tá? Gostaria de deixar o meu abraço a todos que estão assistindo. Quero dizer que o meu gabinete está sempre aberto. Gostaria muito de receber você que está assistindo aqui para a gente tomar um café, bater um papo, né? Eu sou um vereador que é um fácil diálogo e quero fazer a diferença, mas para mim fazer a diferença eu preciso de você. Obrigado. Qualquer coisa, liga que ele vai tomar um café na padaria mais próxima de você, da sua casa. Obrigado mais uma vez. Tá? Olha, um abraço. Obrigadão. Obrigado a você que está em casa por acompanhar o nosso programa, nosso telespectador. Quero lhe fazer um convite para continuar acompanhando a programação da TV Câmara. Até a próxima oportunidade. Um grande abraço, uma boa noite.